Bom, pessoal, continuando nosso módulo 3, falando sobre as estruturas de repetição, nesse vídeo nós vamos abordar, não especificamente ainda, a estrutura dos laços de repetição na linguagem C, mas a gente vai abordar uma distinção ali de conceitos fundamentais que são utilizados e que regem, né, o desenvolvimento dos laços de repetição. Então, quando a gente fala de laços de repetição, a gente tem a estrutura lá que faz com que eu consiga repetir uma instrução ou uma quantidade de instruções várias vezes. Mas esse tipo de laço de repetição, conceitualmente, ele pode ser feito de duas maneiras, né? Utilizando um laço por contador ou um laço por sentinela. E o que seria isso? Então a gente vai, nesse vídeo, falar um pouco da parte teórica relacionada a esses dois tipos de estrutura e nos próximos vídeos a gente aborda de forma prática cada uma delas. Então, é, eu tenho esses dois tipos, né, conceituais de laço, laço por contador e laço por sentinela. No laço por contador, a gente tem uma repetição definida de vezes. Então, eu crio uma estrutura e eu defino uma quantidade específica de vezes que ele vai rodar, né? Então, significa que a quantidade de vezes que ele vai rodar vai ser o ponto determinante para que esse laço ele pare, certo? Então, imagine a seguinte questão. Eu quero exibir a frase Olá Mundo 10 vezes. Então, veja que eu já sei previamente quantas vezes o meu laço tem que rodar. Ele tem que rodar 10 vezes. Eu vou colocar um printf lá, Olá Mundo, e esse printf ele tem que rodar essas 10 vezes. Agora, eu poderia ter exiba X vezes a frase Olá Mundo. Nesse exemplo, eu não tenho uma quantidade já pré-definida, eu tenho uma quantidade variável. Tudo bem. Ah, então não é um laço por contador? Ainda continua sendo laço por contador. Por quê? Porque a quantidade de vezes que o laço rodar é que vai determinar o ponto de parada, certo? Então, nesse caso, exiba X vezes a frase. Se o X for 5, o laço tem que rodar 5 vezes. Se o X for 20, o laço tem que rodar 20 vezes. Se o X for 100, o laço tem que rodar 100 vezes. Então, perceba que toda vez que a quantidade de iterações determinar o momento de parada, eu tenho um laço por contador, certo? E aí, no laço por contador, a gente vai utilizar três regrinhas. A gente vai ter sempre uma variável que vai contar essa quantidade de vezes que o laço vai rodar para justamente determinar o ponto de parada. Porque imagine o seguinte, eu vou ter um laço de repetição aqui, uma estrutura, então eu tenho um código ou um bloco de códigos aqui, certo? E aí eu tenho a minha estrutura que ela vai, ao fim do código, ela vai vir e se repetir aqui e voltar para executar novamente. Todo laço de repetição, independente de ser por contador ou por sentinela, ele vai ter que ter aqui uma condição de parada, certo? Então, eu vou ter algum momento aqui, eu vou ter que ter uma condição de parada, que vai estar determinando aqui se ele se repete ou ele encerra a execução. Só que aí vem o ponto. Como é que eu vou definir essa condição de parada? Então, no laço por contador, eu vou ter que ter um contador que pode ser o nome que você vai utilizar, pode ser o nome que você quiser, certo? É uma variável que vai contar. Geralmente ela é do tipo inteira, porque a quantidade de vezes. Você não executa uma vez e meia, você executa uma vez, ou duas, ou três. Então, nesse caso, a gente vai ter. Isso é geralmente, certo, pessoal? Claro que tem exceções ali para determinadas circunstâncias. Na literatura, a gente costuma ter sempre o contador com a palavra conte. A gente peço perdão aqui, que realmente escrever com o mouse é uma tarefa quase impossível, pelo menos para mim. Conte. Então, eu tenho um contador ali que vai inicialmente começar de um valor. Ah, tem que ser zero? Não necessariamente. Depende do contexto que você está trabalhando, o que você precisa para resolver o seu problema.
mas vamos imaginar que esse contador aqui, nesse exemplo, comece com 0. Se eu quero que esse laço rode 5 vezes, eu preciso que a cada interação, esse contador ele vá contando, ele vai adicionando uma unidade para que eu saiba quantas vezes ele vai parar. Então, ao final de todo laço por contador, então a primeira regra é inicialização. Esse contador ele precisa começar antes do laço, eu preciso inicializar o contador aqui com um determinado valor, certo? Seja ele qual for. No final do laço é a segunda regra. Então, primeira regra aqui, inicialização. A segunda regra é o incremento, porque esse contador ele precisa mudar de valor. O incremento ele pode acontecer de 1 em 1 unidade, de 2 em 2, de 10 em 10. Ele pode ser um decremento também, ele pode, ao invés de acrescentar valor, diminuir o valor do contador. Não tem problema, isso varia de acordo com o problema que você está resolvendo, com a circunstância que você quer, certo? Mas eu preciso mudar esse valor de conte para que em algum momento pare. E aí eu tenho a minha condição de parada, que vai estar associada ao meu contador. Porque, por exemplo, se eu quero rodar 5 vezes e eu comecei de 5, eu vou fazer o meu contador aqui, sempre nesse caso, né, para esse exemplo, meu contador poderia ser conte é igual a conte mais um, então eu teria um incremento, e aqui eu teria uma condição de parada, enquanto, e aí o laço de repetição a gente fala a palavra enquanto, né? O if era se, e aqui é enquanto. Então, aqui eu teria inicialização do meu contador, vou botar aqui para cima, e aqui seria, enquanto o meu contador for menor do que 5, ele vai rodar. Então, o meu laço ele fica rodando. Então, na primeira vez, o meu laço é 0. Conte que é 0 é menor que 5? Sim. Então, ele entra no laço e começa a rodar. A partir daí, no final, o meu contador passa a ser contador mais 1. Então, 0 mais 1, o contador passou a ser agora o quê? O valor 1. E rodou uma vez. Aí ele vem agora e 1 é menor que 5? É. Então, ele entra no laço novo, executa o que tem de ser executado e depois conte passa a ser conte mais 1. 1 mais 1, conte passa a ser 2. E aí ele volta aqui e pergunta: 2 é menor que 5? Sim. E aí ele entra de novo no laço, executa pela terceira vez e o meu contador que era 2 passa a ser 3. E aí ele volta e pergunta: 3 é menor que 5? É. Então ele entra, executa pela quarta vez e meu contador, que era 3, passa a ser 4. E aí ele volta e pergunta: 4 é menor que 5? É. E aí ele entra novamente no laço e executa pela quinta vez. E o meu conte, que era 4, passou a ser o quê? 5. E aí ele vem agora e pergunta: 5 é menor que 5? Não. Então, nesse momento, a condição tornou-se falsa. Se a condição é falsa, ele pula o laço e encerra a execução, pelo menos do laço, né? Ele vai executar o que estiver abaixo do laço. Então, nesse caso, ele rodou 5 vezes. Perceba que a quantidade de vezes que o laço rodou foi o ponto determinante para ele parar. Isso é um laço por contador. Então, no laço por contador, a quantidade de vezes que ele roda é que define o momento de parada. E para um laço por contador, eu preciso seguir essas 3 regras aí. Inicialização, inicializar fora do laço, condição de parada e o incremento sempre ao final do laço, certo? E aí é muito importante que a gente sempre faça o incremento ao final do laço, porque muita gente faz o incremento em qualquer parte. Ah, professor, mas está funcionando. Funciona na maioria das circunstâncias ou em determinadas circunstâncias, mas a gente tem que ter cuidado, porque eu já vi também vários erros de desenvolvimento de soluções por causa de um laço sendo incrementado no local errado, certo? Então a gente tem que ter cuidado para não fazer gambiarras ou fazer uma estrutura que não funcione. Certo. Então, agora eu já entendi o que é um laço por contador. E o que seria um laço por sentinela? Então, no laço por sentinela, pessoal, eu vou ter uma estrutura também que se repete várias vezes. Mas agora, essa quantidade de vezes é indefinida. E a condição de parada vai estar associada a um valor, que a gente chama de valor sentinela ou valor flag, certo? Então, esse valor vai ser uma espécie de sinalizador para o momento de parada, certo? Então, o valor sentinela ele vai ser definido fora do domínio dos dados de entrada. Então, imagine o seguinte: eu quero receber várias notas de vários alunos.
Então, eu só vou receber, eu não vou dizer quantas notas eu quero receber. Eu quero já receber as notas. E aí eu vou escolher um valor fora do domínio. Quando eu falo notas de alunos, as notas do aluno geralmente são entre 0 e 10, concorda? Então eu poderia escolher o -1 como condição de parada. Então, a, o problema poderia ser: desenvolva um programa que calcule a média dos estudantes. O programa deverá receber notas até que a nota -1 seja digitada. Então, vocês conseguem perceber a diferença? Agora não é a quantidade que importa. A quantidade pode até importar para outros cálculos lá da média ou de qualquer outro contexto. Mas no laço de repetição, o que vai determinar o momento de parada não é a quantidade de notas que foi digitada, e sim o valor da nota, ou seja, o valor da sentinela, ou que a gente pode chamar do valor do flag. Então, nesse caso, eu vou receber várias notas e quando a nota digitada for -1, eu vou parar. Então, eu não tenho mais esse contador determinando o momento de parada. Eu preciso que, quando a nota for igual a -1, pare. Ou seja, enquanto a nota for diferente de -1, ele vai continuar, porque enquanto a condição for verdadeira, ele continua. Então, para fazer um laço por sentinela, a gente segue outras 3 regrinhas, então são diferentes ali. A primeira regra do laço sentinela é receber o primeiro valor da sentinela, e o primeiro valor vai ser recebido fora do laço. Claro que essa regra tem algumas na maioria dos exemplos, né, das soluções, ela deve ser respeitada, mas há possibilidades, né, em determinadas situações muito específicas, da gente fazer algum tipo de alteração para solucionar o problema. Mas, de forma geral, quais são as regras? Né? Eu vou receber o valor sentinela fora do laço, depois eu vou criar minha condição de parada dentro do laço, e eu vou receber o novo valor da sentinela dentro do laço, sempre também no final. Então, ao invés do incremento ali que a gente tem no laço por contador, no laço por sentinela a gente vai pegar de novo o valor fora do laço de repetição. Então, dessa forma, como é que fica a estrutura? Então, eu vou ter uma estrutura onde eu tenho eu vou criar um tipo de scanf para pegar um valor, por exemplo, quero pegar aqui a nota. Então, %F, nota. Diminuir o tamanho aqui. Ok. Então, peguei o valor ali da nota. E aí eu peguei a primeira nota fora da minha estrutura de laço. Depois, eu vou fazer aqui a minha estrutura, que eu vou colocar aqui em vermelho, que vai ser a estrutura do laço de repetição, certo? Essa estrutura, ela vai ficar se repetindo aqui várias e várias vezes, até enquanto uma determinada condição for verdadeira. Para esse exemplo que a gente está trabalhando, ele fala que as notas deverão, o programa deverá receber notas até que a nota -1 seja digitada. Então, quando ele digitar -1, é para parar. Enquanto a nota for diferente de -1, é para continuar. Então, nesse caso, a minha condição de parada dentro do laço seria, eu boto assim, enquanto a nota for diferente de -1, ele vai continuar. Quando for -1, ele vai parar. Então, essa vai ser a minha condição de parada, certo? Então, enquanto a nota for diferente de -1, ele vai continuar. Quando ela for -1, ele para. E qual seria a terceira regra? A terceira regra é pegar a nota de novo dentro do laço e ao fim, é a última instrução que vai ter no laço. E aí aqui dentro do meu laço eu posso colocar outras instruções conforme eu quero que precisem ser repetidas para resolver o meu determinado problema. Então, essa é a estrutura de sentinela. Eu pego a nota fora do laço, só que aí, se eu não pegasse dentro do laço, ia ficar repetindo sempre a mesma nota, que foi a que eu já peguei, entendeu?
Então eu preciso pegar novamente. Eu pego sempre o quê? No fim do laço. Então eu pego a primeira nota. Se essa nota for diferente de menos um, eu faço o que tem que ser feito e pego a segunda nota e volto de novo para o enquanto. E aí, se a nota nova que eu peguei for válida, for diferente de menos um, eu entro novamente, faço o que eu tenho que ser feito e pego a próxima nota. E aí ele fica num looping onde só vai parar quando a nota menos um for digitada para essa circunstância. Perceba que não é sempre nota, não é sempre menos um. Então, eu vou ter um contexto onde o valor de uma variável ou de um conjunto de variáveis é que vai determinar a condição de parada. Perceba que agora no meu laço não importa quantas vezes ele rodou, a quantidade de vezes que ele está rodando não é determinante para a parada do laço. Aqui, a quantidade de vezes era essencial para a parada do laço. Aqui não. O valor da variável é que determina o momento de parada. Então, isso é um laço por sentinela. Então, a gente tem essa distinção. E para o mesmo problema, a gente pode ter o mesmo problema, né? Ou um problema similares aí, para a sentinela é, e para contador, né? Então, imagine a seguinte situação. Se eu descrevo aqui, desenvolva um programa e receba um valor inteiro representando uma quantidade de notas e em seguida receba cada uma das notas dos estudantes. Ao final, seu programa deverá exibir a média de notas da turma. Então, esse é um problema por sentinela ou por contador? Pensem aí. E eu posso ter o seguinte problema. Desenvolva um programa que receba notas dos estudantes até que uma nota negativa seja digitada. Então, desenvolva um programa, segundo exemplo, desenvolva um programa que receba notas dos estudantes até que uma nota negativa seja digitada. Ao final, seu programa deverá exibir a média de notas da turma. Perceba que são problemas similares. O que ele quer é exibir a média de notas da turma, certo? Então, imagine que ele aplicou uma avaliação para todo mundo, ele quer pegar as notas da turma toda e obter a média, é isso que ele quer. Só que a forma de resolução é que muda. Nesse primeiro exemplo aqui, o que vai acontecer? Ele vai ter que dizer, por exemplo, é, simulação aqui desse primeiro exemplo. Então, o que aconteceria? Ele iria digitar ali 4, e aí ele que seria a quantidade de notas, e depois ele teria que dar a entrada das 4 notas. Então, 10, 7, teria a segunda nota, 3 e 4. E aí agora, a partir dessa entrada de dados, eu teria que obter a média. Então, como resolver essa situação? Eu preciso de um laço por contador, porque ele vai digitar 4 e aí eu preciso pegar 4 notas. E aí depois eu preciso dar a média das notas. Agora, numa simulação próxima, como é que ficaria nesse segundo exemplo? Ele não vai dizer a quantidade, ele já vai dar as notas. Só que no final aqui ele vai botar uma nota negativa, por exemplo, -2. Nesse caso aqui, ó, ele não falou uma nota -1, ele falou para qualquer nota negativa o programa teria já que parar. Então, nesse caso aqui, se ele digitou -2, o programa tem que parar. Então, perceba que a diferença está na forma de entrada de dados, porque nesse caso eu coloquei 4 e dei as 4 notas, né?
E lá não, eu já fui digitando as notas e quando eu queria encerrar, eu digitei uma nota negativa e o programa ele vai dar a média de todas as notas sem considerar aquela última nota negativa, certo? Então, esses são as diferenças que a gente pode ter conceituais aí entre laços, né? O laço por repetição, por contador e o laço de repetição por sentinela. Então, nos próximos vídeos, a gente vai começar a abordar na linguagem C como é que a gente desenvolve tanto o laço por contador quanto o laço por sentinela, de acordo com as estruturas que a gente tem de repetição fornecidas pela linguagem.